Iniciar. Pronto. Estão conseguindo ver os slides? Tá assim, direitinho. Pronto. Pois vamos dar início. Pode passar, Joana. Pronto, hoje nós vamos falar sobre a membrana plasmática, né? Que está dentro do conteúdo de citologia. Como acredito que vocês já sabem, citologia é o que? É o estudo da célula, né? E especificamente hoje nós vamos falar sobre a membrana plasmática, como vocês podem ver aí no GIF, né? Que está aí logo ao lado. Isso aí é a imagem da membrana plasmática. Pronto. E as características da membrana plasmática? Primeiro, né, a membrana plasmática ela está presente em todos os tipos celulares, né? Vocês lembram quais são os tipos celulares? Temos a célula procariótica e a célula eucariótica, né? Todas apresentam membrana plasmática, citoplasma e material genético, né? E hoje nós vamos falar exatamente da membrana plasmática, que é essa película que envolve a célula, né? Ela também pode ser chamada de plasmalema ou membrana celular. Ela, qual é a sua função básica, né? Delimitar a célula, retendo seu conteúdo, protege contra agentes mecânicos e químicos e seleciona tudo o que nela entra e sai. Como podemos ver aqui nessa imagem, né? Toda a estrutura que compõe a membrana plasmática, ela é formada por 60% dela é composta por proteína, 40% de lipídios, mais especificamente fosfolipídios, né, que são lipídios junto com fosfato, e glicoproteínas e glicolipídios. O colesterol presente somente nas células dos animais e protistas. Pode passar, gente. E a função da membrana plasmática, como está destacado, as funções da membrana plasmática é o quê? Permeabilidade seletiva, tem a função de proteção, função de delimitar, né, delimitação, função de transporte e de reconhecimento. Vamos entender o que é, né, cada uma dessa função. Permeabilidade seletiva é a ação de controlar a entrada e saída de moléculas na célula. Essa, digamos assim, é a sua função principal, né? Permeabilidade seletiva. O que é ser permeável, né? Algo que permite a passagem de alguma coisa, né? Então, a membrana plasmática, ela seleciona, né? Ela controla o que vai entrar e o que vai sair dentro da sua molécula, né? Dentro da célula. Outra função é a função de proteção. Como ela é uma película que vai envolver a célula, né, uma membrana, então ela protege, separa, delimita, né, protege tudo o que está dentro ali da célula, né, o conteúdo intracelular do conteúdo extracelular. Outra função é delimitar o conteúdo intracelular e extracelular para garantir que a integridade da célula seja preservada, né? Então, ela delimita, ela separa, ela isola o que está dentro da célula, que é o intracelular, do que está fora, que é o conteúdo extracelular. Também tem a função de transporte, que aí o Jonatas vai explicar mais direitinho para vocês o que seria essa função, né? E o transporte de substâncias necessárias ao metabolismo da célula. Então, ela permite esse transporte pela membrana plasmática para que ela venha, né, para que a célula venha a exercer, né, todo o seu metabolismo. E também outra função é de reconhecimento. Tem substâncias que vamos ver mais na frente que tem essa função de reconhecer substâncias estranhas que podem entrar em contato com a célula. Né? Então, como podemos ver aqui na imagem, ela é composta por proteínas, glicoproteínas, carboidratos, glicolipídios e lipídios. E vamos falar, como eu disse para vocês, a função que, digamos que seja mais importante da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva. A membrana, ela isola a célula do meio extracelular, delimitando o espaço intracelular, além de controlar substâncias que entram e saem da célula, demonstrando uma permeabilidade seletiva. Mas como é essa permeabilidade seletiva, né? Como eu já falei para vocês, ela vai selecionar o que entra e o que sai. E como é que funciona essa seletividade? Dependendo do componente que vai entrar, ela tem uma permeabilidade elevada, como podemos ver aí em cima, né? Essa imagem aqui do lado é a membrana plasmática.
como podemos ver, para os gases e pequenas moléculas polares sem carga, ela apresenta uma permeabilidade elevada, ou seja, essas estruturas, né, esses componentes podem entrar facilmente pela membrana plasmática. Descendo mais um pouquinho, para a água e ureia, ela apresenta uma permeabilidade moderada, como a gente pode perceber com a setinha aqui entrando, né? Tá aí o H2O entrando, né, passando pela membrana plasmática, já com uma seta tracejada, mostrando uma permeabilidade moderada. E para essas estruturas, né, moléculas polares sem cargas, íons ou moléculas polares com carga elétrica, ela apresenta permeabilidade baixa ou permeabilidade muito baixa. Então, não é simplesmente passar pela membrana plasmática, né? Ela seleciona o que é que realmente pode entrar ou não. Vamos ver agora o modelo da membrana plasmática, né? Já conhecemos, já vimos a sua estrutura, e ele foi um modelo proposto por Singer e Nicholson em 1972, chamado de modelo mosaico fluido. Por que esse nome, né? Vocês vão ver muito aí em questões que falam disso, quando se refere à membrana plasmática, fala modelo mosaico fluido. Mosaico porque é como se fosse um tapete cheio de estruturas diferentes, né, como a gente pode ver aqui nessa imagem, e fluido porque ela tem essa certa elasticidade, tem essa fluidez, né, esse movimento. Então, ela é formada por uma bicamada lipídica, onde estão imersas proteínas flutuantes. A gente pode ver aqui na imagem, passei só o mouse em cima, Jonathan, mostrando aí a bicamada lipídica, para vocês acompanharem, pronto. Cada estrutura dessa daí, né, que tem uma bolinha e como se fosse duas perninhas, né, a cabeça e a cauda, isso são os lipídios, e a gente consegue perceber que existem duas camadas de lipídio. Por isso que a estrutura, né, a membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada, ou seja, duas camadas de lipídios, de fosfolipídios, certo? Uma que fica voltada para o meio extracelular e a outra voltada para o meio intracelular. As moléculas de proteínas, elas não são fixas, podendo se movimentar livremente de um lado para o outro. Então, as proteínas, elas podem ficar se movimentando. Por isso que na imagem a gente consegue ver, né, como se ela estivesse fazendo uma onda, porque fica constantemente esse movimento. Por isso que é chamado de, para que ela apresente essa fluidez, né, mosaico fluido, por causa desse movimento. E também por existir a movimentação dos lipídios, por essa estrutura, a membrana apresenta essa certa fluidez. Então, aqui a gente consegue perceber toda a estrutura que compõe a membrana plasmática, uma bicamada lipídica e proteínas. Aí vamos entender mais, e glicoproteínas. Vamos entender mais cada uma desse componente da membrana plasmática. Pode passar. Antes de ver, né, cada um dos componentes, vamos ver sobre as propriedades da membrana. Ela só é observada ao microscópio eletrônico, né, ou seja, muito pequena, e também apresenta uma espessura muito baixa, né, bem fininha, 7,5 nanômetros. Apresenta regeneração e possui essa elasticidade, ela pode ser deformável, né, tem esse movimento. E apresenta a permeabilidade seletiva, como eu disse para vocês. Então, devido à presença de proteínas, ela apresenta essa elasticidade, confere a ela resistência mecânica e uma baixa tensão superficial. E devido aos lipídios, né, as gorduras presentes na membrana plasmática, confere a ela essa alta resistência elétrica e alta permeabilidade às substâncias chamadas de lipossolúveis. Pronto, agora sim a gente vai falar sobre cada uma da estrutura que compõe a membrana plasmática. As proteínas constituintes da membrana são do tipo globular. Ela tem a função de transportar substâncias, que o Jonas vai falar para vocês, para dentro e para fora da célula. São catalisadores, ou seja, podem acelerar reações, receptoras e apresentam também a função de reconhecimento de substância. Essas proteínas na membrana plasmática, elas existem de duas formas. São as proteínas chamadas periféricas, que são aquelas que ficam apenas em um lado da membrana plasmática, ou no lado interno ou externo, né? Fica na periferia. São aquelas que não atravessam a membrana plasmática e estão indiretamente ligadas a ela. Então, ela fica só de um lado, como o Jonathan está passando aí o mouse. Ó. Proteína
periférica, ou ela fica no lado interno ou no lado externo da membrana plasmática. E também temos as proteínas integrais, então ela integralmente vai atravessar a membrana plasmática. Ela encontra-se inseridas, atravessando de um lado a outro a camada lipídica, que é essa aí vermelha que o Jonas está passando aí o mouse para vocês perceberem. Então, as proteínas, elas são encontradas na membrana plasmática de duas formas. São as proteínas periféricas e as proteínas integrais, certo? Agora vamos falar dos lipídios, que são as gorduras, né? Nós vimos que ela apresenta uma bicamada lipídica, ou seja, duas camadas de lipídio compõem aí a membrana plasmática. E os lipídios, elas são moléculas longas e anfipáticas. O que seria isso, anfipática? São porque elas apresentam duas extremidades com propriedades de solubilidade diferentes, ou seja, elas apresentam duas características com relação à água diferente. Tem parte que tem afinidade com a água e parte que não tem afinidade com a água. Nessa imagem aqui ao lado, nós vimos o lipídio, né? Um fosfolipídio. Ela é composta por essa parte de cima, né, redondinha, que é chamada de cabeça, e essas duas partes para baixo, que é a cauda, certo? Como o Jonathan está passando aí o mouse para vocês perceberem. Essa parte de cima, né, que é a cabeça, que a gente pode chamar assim, tá mais fácil, mais didático, é a extremidade hidrofílica, né, que ela é polar, apresenta polos, e, portanto, é aquela parte solúvel em meio aquoso, é a parte que tem afinidade com a água. Se vocês perceberem, ela fica na extremidade interna e na extremidade externa. Tá vendo essas bolinhas brancas formando a bicamada lipídica? Pronto. Essa parte aí é a parte do fosfolipídio que tem afinidade com a água, chamada de hidrofílica, certo? Agora, a parte de baixo, que seriam a cauda, né, que a gente pode chamar de cauda, é a extremidade hidrofóbica. O nome já está dizendo, né, fóbica, de fobia, como se fosse fobia à água. Pronto, não é que ela tenha medo da água, porque ela não tem afinidade com a água, né, um componente apolar. Consequentemente, ela é insolúvel em meio aquoso, mas com afinidade para outros lipídios. Então, essa partezinha amarela que a gente vê na bicamada lipídica, né, como se fossem as caudas, elas ficam uma voltada em direção à outra. Tá vendo? Consegue ver? Porque fica dentro, né, da camada. Então, os lipídios são essas membranas longas e anfipáticas. Ok? Pode passar, gente. E uma outra estrutura também presente nas células, né, que ela fica mais especificamente no lado externo da membrana, são os carboidratos, né? O que são carboidratos? São açúcares, que podem estar ligados a proteínas. Então, se esse carboidrato estiver ligado com a proteína, é chamado de glicoproteínas, né? Que os carboidratos também são chamados de glicídios, que vocês estudaram lá quando estavam no primeiro ano, né? E se esses carboidratos forem ligados a lipídios, né, ligados a gorduras, então é formado o glicolipídio, certo? E os glicolipídios com as glicoproteínas, elas se entrelaçam, formando uma rede que reveste a célula, chamada de glicocálix. Essa estrutura é uma estrutura de reconhecimento. A sua principal função é reconhecer ou perceber alguma substância que possa estar entrando em contato ali com a célula. Então, ela sempre se encontra no meio extracelular, né? Na parte externa da membrana, tá bom? Então, as suas funções estão aqui, ó, inibição do crescimento da célula por contato, adesão de toxinas, vírus e bactérias, e adesão e reconhecimento celular. A sua principal função é reconhecer alguma substância que pode estar vindo em contato, né, entrando em contato com essa célula, com a membrana plasmática. Então, o glicocálix, função de reconhecimento. Pode passar. Agora nós vamos ver sobre as especializações da membrana. Já vimos o componente, né, de que ela é formada, já vimos a sua importância, a sua função, onde nós encontramos a membrana plasmática, e agora nós vamos ver as especializações. Né? Para que a célula possa desempenhar melhor determinadas funções, a membrana plasmática pode apresentar certas modificações, que são chamadas de especializações, como se elas ficassem especializadas.
né? Então, na membrana celular existem estruturas especializadas em aumentar a absorção de substância e também a aderência entre as células para melhorar movimentos celulares. Então, que especializações são essas? Podemos perceber que são as microvilosidades, desmossomos e interdigitações. Como a gente vê aqui na imagem, aqui nós temos duas células, né? Uma célula ligada à outra. Passa aí o mouse, John, só para eles perceberem. Então, aqui nós temos uma célula do lado esquerdo e outra célula do lado direito. Elas estão conectadas, né? Conectadas por essas especializações, que eu vou dizer para vocês o que significa cada uma dessas especializações. Nós vemos as interdigitações, desmossomos e as microvilosidades. Pode passar. Falando primeiro dessas microvilosidades, são essas dobras da membrana plasmática na superfície da célula. Ela encontra-se recobrindo as paredes do intestino. As microvilosidades são essas ondinhas, né, que aparecem aí como mostra na imagem. Para que ela serve? Ela serve para aumentar a superfície de contato. A gente consegue ver muito, né, esse tipo, né, essa especialização da membrana plasmática em célula lá do intestino, especificamente do intestino delgado. Para quê? Para aumentar a absorção de contato. O nutriente passa por ali, né, pelo intestino, e com essas microvilosidades vai aumentar a superfície de contato entre o nutriente e a parede lá do intestino, para que possam ter uma maior absorção desses nutrientes. Vamos imaginar se ela fosse lisa, né? Se fosse toda lisa, não tivesse essa microvilosidade, a sua superfície de contato era bem menor, né? Então, essas microvilosidades, sua principal função é aumentar a superfície de contato, facilitar, né? Ter uma maior absorção, para que a absorção, no caso no intestino, tenha uma maior eficiência, né, na hora de absorver esses nutrientes lá do alimento ingerido. Vamos ver outra especialização, pode passar, Jonas, que aqui são as interdigitações. São saliências, né, ou reentrances da membrana celular que se encaixam em estruturas complementares das células vizinhas. Lá na primeira imagem, a gente viu uma célula ligada à outra, né? Então, quando essa célula, como se ela tivesse essas ondinhas, né, como se fosse pontos de contato entre uma célula e outra. Para quê? Para que ela fique mais aderida entre uma célula e outra. A gente consegue perceber isso na célula, no tecido epitelial. Uma célula não está bem ligada à outra. Pelo quê? Por essas interdigitações. Está bem aderida à outra. Como a gente vê essas ondinhas aí, ó, também são duas células ligadas à outra pelas essas interdigitações, né? Como se elas se conectassem. Pode passar. E essa próxima especialização, que são os desmossomos, também tem essa função de adesão, né? São áreas circulares escuras que ocorrem em determinados locais das membranas das células adjacentes. Tem a finalidade de aumentar a aderência, né? Aumentar a adesão, mantendo as células firmemente unidas. Então, para que uma célula fique unida na outra, né? A gente já sabe que o tecido é formado por várias células, né? Com funções específicas. Então, para que essa célula fique ligada à outra, existem essas especializações, tanto os desmossomos, como a que a gente viu, que são as interdigitações. Pode passar? Como a gente vê aqui nessa imagem, ó, tem o tecido epitelial, né, tem as células ligadas à outra, exatamente por esse desmossomo, que é a zona de adesão, essa estrutura que vai aumentar essa ligação, né, essa união entre uma célula e outra, para que ela fique bem firme. Pronto, e é isso, gente. Encerro aqui a minha participação. Qualquer dúvida, no final da aula pode perguntar. E agora eu deixo vocês com o Jonatas. Bom dia, pessoal. Não sei se todos já estavam aqui, né? Vocês estão me escutando bem? Estamos sim, Jonatas. Show. Bom dia aí a quem chegou depois, né? Mas agora dando continuidade, né? A Alana falou a respeito da estrutura. Agora eu fiquei responsável pela parte do transporte, né? Esses transportes que acontecem na membrana plasmática, tá bom? Então vamos lá
aos poucos que vai dar certo. É o seguinte, primeiramente, os transportes são divididos em dois tipos, o passivo e o ativo. De uma forma bem geral, né, esse transporte passivo, ele tem esse nome porque não vai haver gasto de energia. Energia, chamar Enel, não, calma. Não vai haver gasto de ATP, a energia celular. Ela vai acontecer de uma forma sem haver uma necessidade de romper uma barreira. Eu vou explicar melhor quando a gente estiver nos transportes, mas há um chamado grau de concentração, onde vai do mais para o menos, buscando o equilíbrio. Então, no caso, o passivo, ele vai sempre buscar esse equilíbrio. Já o ativo, ele vai contra esse gradiente de concentração, por isso tem que haver esse gasto de energia. Aí você pode verificar que há uma subdivisão, né? Então, dentro do passivo, eu vou ter uma difusão simples, uma difusão facilitada e a osmose. E dentro do ativo, vai ter a bomba de sódio e potássio, a endocitose, nós vamos ver os processos que acontecem de endocitose, e a exocitose, certo? E aqui são os chamados transporte em blocos, tá bom? Então, nós vamos começar primeiro com sobre os transportes passivos e depois a gente vai para o transporte ativo, que é um pouquinho mais complexo. Beleza? Qualquer dúvida aí você pergunta. Pronto, difusão. Professor, mas não é difusão simples ou facilitada? Isso, só que você pode também a difusão simples encontrar somente como difusão, certo? Então, ela é uma distribuição do soluto, que ele tende a ser uniforme em todos os pontos do solvente. Então, no caso, a difusão ela vai transportar solutos, substâncias sólidas, certo? Muito pequenas. E ele vai buscar o quê? Trazer esse equilíbrio, indo do lugar que tem uma maior concentração para um lugar que tem uma menor concentração. Você pode ver nesse exemplo. Vamos imaginar esse líquido, né? E tem água e essa substância roxa que está aparecendo inicialmente, ela está concentrada em uma região desse líquido, certo? Foi adicionado ali nessa região. E aí, com o passar do tempo, começa a acontecer uma difusão dentro desse recipiente, ó. Essa substância, ela começa a se espalhar por completo, buscando trazer uma concentração equilibrada para todo o recipiente, certo? Então, isso é a difusão, é um transporte dissoluto que vai trazer essa questão do grau de concentração, seguindo do mais concentrado para o menos concentrado, uma substância que tem uma maior concentração dela, para uma que tem uma menor, buscando esse equilíbrio. Agora vamos para a facilitada. A facilitada vai ter esse mesmo sentido, professor? Vai trazer do grau mais concentrado para o menos? Vai ter esse mesmo sentido. Mas para que tem esse nome facilitada? Porque ela não acontece de uma forma tão simples como a difusão simples que a gente acabou de falar. Ela precisa de uma ajuda. Ela precisa de alguém que facilite as coisas para ela. Então, mas por que que isso acontece? Devido ao tamanho da substância. Existem substâncias, como a glicose, galactose, alguns aminoácidos, eles têm uma certa dificuldade. A Alana deixou bem claro nisso. Tem uma permeabilidade seletiva à membrana. Então, isso quer dizer o quê? Que algumas substâncias têm uma facilidade maior em passar e outras uma facilidade menor. Então, para que essas substâncias que eu acabei de citar passarem, elas precisam de uma ajuda das proteínas carregadoras ou proteínas transportadoras ou proteínas canal. Então lembra que ela não mostrou que tinha proteínas que tinha em toda a membrana plasmática, justamente como essa que está aparecendo aqui nessa imagem, ó. Então as substâncias elas vão do grau mais concentrado para o menos concentrado, passando por essas proteínas. Então, nós precisamos da ajuda dessas proteínas. Olha aí como é que acontece, ó. Então, a substância vai lá, ela se aproxima da proteína, né? A proteína, como ela é uma proteína transportadora, ela tem essa função de promover esse transporte. Ela vai permitir com que essa substância venha passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, certo? Então, por isso que também a difusão
facilitada, certo? Transportando também soluto. Agora vamos para osmose. Então, difusão já foi. Simples, facilitada. Agora osmose. Então, o que vai diferenciar? Agora vão ser substâncias ainda maiores? Não. Agora vão ser substâncias líquidas, ou seja, o solvente. Então, enquanto lá a gente estava transportando soluto, aqui vai transportar o quê? Solvente. Então, osmose, né? Eu coloquei ali, ó, osmo quer dizer empurrar. Então, é um detalhe. Para que aconteça a osmose, é necessária a presença de uma membrana semipermeável. Por quê? Porque é para entrar somente o solvente, não é somente o líquido. No caso desse exemplo que eu trouxe aqui, somente a água, tá bom? Então, ela é a passagem onde vai no ambiente que tem uma maior concentração de água e uma menor concentração de soluto, ou seja, é um meio hipotônico e por pouco, né? Então, vamos pensar assim, pouca concentração de sais. Para um meio hipertônico, muita concentração de sais. Então, se a gente olhar para essa imagem aqui, vamos ver o seguinte, ó. Aqui fora vai ter uma maior concentração de água dentro aqui desse Erlenmeyer, mas aqui dentro desse balão tem uma menor concentração de água e uma maior concentração de sais, certo? Então, não quer dizer que onde é que tem mais água, onde é que tem mais solvente? Fora, certo? E onde é que tem uma menor concentração de água e mais sais? Dentro. Então, quer dizer que fora é o hipotônico, uma baixa concentração de sais, e dentro é o meio hipertônico. Meu mouse sumiu aqui. Hipertônico. Então, quando ela vai passando, ó, você observa que o balão inflou, né? Ó, a distância entre as partículas aumentaram, porque aumentou a quantidade de solvente dentro, ó, até subiu aqui no tubo de vidro. Então, o que aconteceu aqui? Um transporte de solvente, beleza? Então, aconteceu uma osmose. Eu vou explicar melhor para vocês trazendo exemplo de células, né? Para ficar mais nítido. Mais um exemplo aqui trazendo para a célula, né? A gente falando aqui, ó, no meio extracelular, onde está aqui essas células, essas substâncias verdes, desculpa, e intracelular, aqui dentro dessa região avermelhada, ou seja, dentro da célula. Então, olha aí, ó, vai sair do meio intra para o meio extracelular, movimento do líquido, ó, tá vendo? Para fora. Quando esse processo acontece no meio intra para o meio extracelular, a célula ela vai ficar plasmolizada. Isso ela aconteceu o quê? Em excesso. E como é que ela vai acontecer em excesso? Né? Por que ela vai acontecer isso? Porque ela vai perder água para o meio, buscando esse equilíbrio de concentração. Se tem muito sal fora da célula, pouco sal dentro, então ela vai perder água para diluir essa concentração de sal extracelular, trazendo o equilíbrio, certo? Então isso aqui é como uma célula tivesse sido colocada no meio hipertônico e a célula vai ficar dessa forma, ó, plasmolizada, certo? Aqui é uma foto de microscópio eletrônico. A próxima vai ser o inverso. A célula foi colocada no meio hipotônico, certo? Então, o que vai acontecer? Que a célula, no caso, dentro dela, tem mais sais do que fora. Então, se tem mais sais dentro dela, uma concentração de sais maior do que fora, então a água vai o quê? Entrar, o solvente vai entrar. Vamos diluir esse sal agora para poder a gente deixar tudo igualzinho. Pronto. Então, o que acontece? Entre essa concentração excessiva de água, a célula vai ficar, ó, túrgida, bem inchada, ó. Ela vai ficar túrgida. Por quê? Porque ela foi colocada no meio hipotônico. Então você tem que estar atrelado a isso. Ó. Como é que a célula está? Eu tenho que saber onde é que ela foi colocada. Foi colocado no meio hipertônico. Vixe, tem muito sal fora. Ela vai perder água. Então ela vai ficar plasmolizada. Colocado no meio hipotônico, vixe, tem pouco sal lá. Então tem mais dentro da célula. Então a célula vai ganhar água, vai ficar túrgida.
Mas se ela for colocar dando um meio isotônico, no meio isotônico a célula vai ficar lá de boa. Iso, igual. Então ela vai ter a mesma concentração já do meio. Então ela já está equilibrada. Então ela nem vai perder, nem vai ganhar água. Tá bom? A osmose em células vegetais, ela acontece muito semelhante. A diferença é o quê? Que enquanto na célula animal, né, que até eu nem me atrelei muito a isso, mas se você observar aqui, essa célula túrgida, se ela continuar ganhando água, né, ela vai romper, né? Acontece a lise da célula, o rompimento da célula. Já na célula vegetal, ela tem a parede celular. Então, o que acontece? A parede celular, que é aqui em verde, ó, ela vai segurar a membrana plasmática. E quando ela começa a ganhar água, o vacúolo, né, que ele é esse bolsão de água, ele vai ficar bem cheio de água lá, e a célula vai ficar bem inflada, mas ela não vai romper se a célula vegetal vai ficar lá a parede segurando, fazendo uma pressão contrária para que não aconteça esse processo. Já quando ela está plasmolizada, ou seja, quando ela perdeu uma grande concentração de água, você vê que a parede celular ela continua o quê? Ó? É rígida, sem sofrer variação, mas a membrana plasmática ela diminuiu, né? Ó, você vê que a célula ficou, o vacúolo da célula diminuiu, o seu volume, então ela realmente ela murcha na sua parte interna, né? Mas na parede celular ela continua lá firme e forte. Pronto, então a gente acabou o transporte passivo, agora nós vamos para o transporte ativo. Então, professor, quer dizer que as outras não precisam de gasto de energia? Não, mas essa agora precisa, essa vai precisar. Então, transporte ativo é uma passagem de uma substância de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Lembra? Lembra lá da difusão. Se você atrelar isso aqui com a difusão, porque a osmose, pessoal, era transporte de líquidos, né, solvente, que a gente vai transportar soluto. Então, difusão lá, ó, ela ia do meio mais para o meio menos. Já o transporte ativo aqui vai do meio menos para o meio mais. Entendeu? Então, ela vai contra o gradiente de concentração. Essa é a história do gradiente de concentração, é isso. A favor, vai do meio mais para o meio menos, buscando o equilíbrio. Já o transporte ativo não tem negócio de equilíbrio, não. Ele não vai buscar equilíbrio. Ele vai buscar a condição ideal que a célula está necessitando naquele momento. Então, não importa se é o equilíbrio. É por isso que ela vai contra o gradiente e gasta a bendita energia, gasta o bendito ATP. Olha aí, ó. Primeiramente, para você entender aqui como é que acontece esse processo. Ó. Então, aqui, ó, eu não nem citei, né, para vocês, mas aqui nessa imagem é a bomba só de potássio. A bomba só de potássio, ela vai transportar o quê? O sódio e o potássio. Beleza? Então, se você observar no GIFzinho aqui, ó, o que acontece, ó? Essas moléculas aqui, ó, se você olhar aqui o Na+, ele vai se conectar com a proteína, e quando o ATP ele ativa essa proteína, ele faz com que ele transporte esse sódio para fora da célula e traga o potássio para dentro da célula, tá bom? Aqui essa parte em amarela é um meio intracelular e a parte aqui azulada é um meio extracelular. Professor, quer dizer que ele está buscando equilíbrio? Não, não está buscando equilíbrio. Na verdade, a bomba só de potássio, ela faz com que a intenção dela é fazer com que aumente a concentração de potássio dentro da célula e reduza a concentração de sódio dentro da célula. Ela realiza isso justamente por causa que a condição ideal da célula é esse desequilíbrio nessas duas substâncias, para que promova uma ligação direta com o nosso sistema nervoso, com a transmissão dos impulsos nervosos, que está atrelado justamente a um potencial elétrico realizado por essas duas substâncias. Então, a bomba só de potássio, ela precisa ir contra esse gradiente de concentração justamente por isso, porque o ideal dela não é esse equilíbrio de sódio e potássio dentro dela, não. É justamente esse desequilíbrio, ainda mais favorecendo a concentração de potássio e reduzindo a concentração de sódio. Beleza? Aqui o GIF até você consegue observar também, que esse GIF aqui já parou, mas você observa, vindo aqui as substâncias internas, né, ó,
do sódio com o ATP jogando para fora. Vamos lá. Então, a bomba só de potássio é aquela ali. Cai muitas questões aquela bomba só de potássio. Só você lembrar desse detalhe que eu falei, né? Ela vai auxiliar da proteína, todos os detalhes. Agora vamos para o transporte em blocos. O transporte em blocos é dividido em endocitose e fagocitose. Dentro. Então, vai levar para dentro da célula. Exocitose, exofora. Então, agora a gente vai falar da endocitose. Endocitose ela é dividida em fago ou pinocitose. Tem esses dois. A fagocitose é o nome dado pelo processo qual a célula, graças à formação dos chamados pseudópodes, engloba no seu citoplasma partículas sólidas. Só você observar aqui, ó, nessa imagem, você tem uma substância aqui que se aproximou da célula. Vamos imaginar que aqui é um protozoário, tá bom? Protozoário unicelular, olha aí. Chegou lá essa substância perto da célula, o que ele fez? Rapaz, eu vou ingerir isso aqui, digerir para ver se é bom para mim. Então ele vai e promove o prolongamento da sua membrana plasmática, como fosse falsos pés, né? Os falsos braços aqui. Por isso que é o pseudópodes, ó, né? Os falsos pés. E vão, o que faz? Ó, engloba essa substância e leva para dentro da célula. Aí lá vai acontecer a digestão dessa substância e os restos são jogados para fora da célula. Então, esse processo de levar essa substância através dos pseudópodes para dentro da célula para que ela seja digerida é chamado de fagocitose, tá bom? E se a substância é uma substância sólida, grande, né? Ou seja, de um maior tamanho, aí que é a fagocitose mesmo. A pinocitose ela tem uma diferençazinha. Eu marquei os macrófagos porque eles são células de defesa que estão dentro do nosso organismo. E eles realizam esse processo de fagocitose para nos proteger de diversos invasores que podem adentrar nosso organismo. Então, como uma forma de proteção, os macrófagos realizam a fagocitose. A pinocitose, aí ó, ela vai mudar um pouquinho. Lembra que eu falei das partículas sólidas da fagocitose? Aqui vão ser partículas líquidas. Ah, professor, ela também vai desenvolver os pseudópodes? Não, ela não vai desenvolver os pseudópodes. Eu não sei porque o gifzinho aqui não está rodando, ó. Que paia, né? Mas vamos lá. O que iria acontecer aqui? É o seguinte, ó. Ao invés do pseudópode, ela vai promover a gente chama de invaginação. A membrana plasmática ela vai entrando aqui, ó, quando a partícula, que é muito pequena ou líquida, ela vai ser englobada por pinocitose. Então ela se aproxima da membrana plasmática, aí é como ela promovesse uma invaginação, ela vai promovendo a entrada, ao invés de sair para englobar, ela vai entrando e vai, com uma certa forma, atraindo para dentro da célula. Aí, quando ela consegue englobar, ela vai fazer a mesma coisa, né? Processo de digestão, certo? Aí eu coloquei aqui, ó, muitas células exibem esse fenômeno, como os macrófagos e os capilares sanguíneos. Então, o que a gente pode observar é bastante isso. A principal diferença de fagocitose para pinocitose é que a pinocitose está atrelada a essas partículas menores ou líquidas, tá bom? E elas realizam esse processo de invaginação. Ela não usa pseudópodes para englobar partículas. Vamos ver se esse GIF roda. Olha aí, ó. Graças a Deus. Vamos lá, pra você entender. Aqui, um lado acontece a fagocitose e o outro lado acontece a pinocitose. Certo? Deixa ele começar de novo, vai dar para entender. Aqui ela está vindo, ó, entrando, ó. Pinocitose e aqui fagocitose. Aí aqui eu tenho o auxílio aqui do lisossomo, né, o complexo de Golgi, os lisossomos vão digerir aqui essa substância, depois acontece a exocitose. Então, primeiro a entrada, né, ó, depois a saída. Entrada fagocitose, saída, entrada endocitose, saída exocitose. A exocitose ou plasmocitose consiste na eliminação dos restos de partículas digeridas para fora da célula. O processo de eliminação dos resíduos de materiais entram
justamente por esses dois sistemas que eu acabei de explicar, né? O afago ou a pinocitose. Então aqui você tem duas imagens mostrando o exemplo, né, ó, de saída para que a substância foi digerida, aí ela se aproxima da membrana plasmática e aí ela libera essas substâncias para o meio extracelular. Aqui da mesma forma, só é outra imagenzinha, mas mostrando da mesma forma como acontece. Tem um gifzinho também, vamos ver se ele funciona agora. Olha aí, aqui acontecendo a endocitose. Olha aí como é que é o processo de invaginação. Ó, que massa, esse aqui tá dando para ver. Ó. Tá vendo? Ó? Ela não é um pseudópsis. Esse lado de cá é um intracelular e aqui é o extracelular. Vai acontecer de novo para você ver. Tô ligado aqui que vai repetir. Ó, se aproximou perto da membrana plasmática, ó, ela vai entrando, a substância vai se aproximando cada vez mais. Depois ela, ó, já era, fechou aqui, ó, pronto. Então, aqui acontece uma pinocitose, beleza? Esse de baixo aqui, se eu não me engano, é um exemplo de fagocitose. Se você olhar o início, ele vai fazer a produção dos pseudópodes. E aqui a exocitose, exo saindo as partículas, ó. Molezinha aqui, dá para entender como é que funciona. Beleza? Pois aí a pergunta que não quer calar. Dúvidas? Vocês ficaram com dúvidas? Se sim, se não. Se não, vamos para as questões, né? Que pode ser que vocês tenham dúvidas nas questões. Vamos lá. Vamos para os exercícios, né? Vamos exercitar o cérebro aí um pouquinho. A primeira questão. Bora, show. Gostei de ver. A primeira questão da UES, ó, da UES 2017. Molezinha mesmo. Diz assim, ó, membranas biológicas são finas películas que envolvem as células vivas, delimitando as organelas em seu interior e promovendo sua interação com outras células. Olha aí, tudo que a Alana falou. Com relação a essas membranas, é correto afirmar que. Então, ó, uma questão começa aqui, você vai olhando item a item, pessoal. Não dá para sair pulando os itens, beleza? Então, ó, o item A. Qualquer transporte de substâncias por meio das membranas celulares nos seres vivos exige gasto de energia. Olha o que eu falei, por tudo que for mais sagrado. Existe o passivo e o ativo. O passivo não precisa de gasto de energia. Então, você já sabe que esse item A ele deixou esse item está totalmente descartado. O item B. Suas moléculas lipídicas são anfipáticas. Olha aí, ó, anfipáticas. A Atlanta falou sobre isso. Pois possuem uma extremidade polar, insolúvel em meio aquoso. Ixi, polar, insolúvel em meio aquoso? Tá errado isso aqui. Pessoal, ela tá tudo certo porque realmente tem uma extremidade polar e uma extremidade apolar, certo? Que é a mesma coisa de não polar. Mas a solubilidade em água, né? Não sei se você lembra lá da bioquímica e tal, é por ser polar. E a insolubilidade é por ser apolar. Então ele trocou aí o que tem dentro dos parênteses. Beleza? A molécula de água ela é polarizada, ela possui os polos positivo e negativo. Então ela vai polar, dissolve polar. Então o que está errado no item B é a inversão dos parênteses, beleza? Item C. Seu glicocálix, estrutura que confere resistência física e química e capacidade de reconhecer substâncias nocivas, é composto exclusivamente por lipídios. Olha aí, a Alana falou das glicoproteínas e dos glicolipídios. Então não é só de lipídio, né? Então aí também item C já está erradíssimo. Aí só sobra a D, aí é moleza, né? Item D diz assim: possuem permeabilidade variável, o que significa que algumas substâncias não conseguem atravessar sua estrutura. Então é a permeabilidade seletiva. Então é D de doido mesmo. É muito moleza essa questão, né? Professor, toda questão é assim, se você estuda, viu? Então fica de boa, dá o seu melhor aí, que eu tenho certeza que vai ser
Tranquilo. Agora vamos para uma questão aí do Enem, né? Enem 2019. Eu não trouxe, mas se eu não me engano, você pode dar uma pesquisada, que eu tenho quase certeza que no Enem 2018 caiu uma questão muito parecida com essa. Mas é muito parecida mesmo. Então, eles têm esse costume de trazer questões quando vão falar sobre transporte, né, na membrana plasmática e trazer uma questão parecida com essa. Então, fica ligado aí que já pode ser uma questão aí para você. Diz assim, ó. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-la, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal absorvido pelas batatas, né? O sal foi absorvido pelas batatas por. Pessoal, se vocês observarem nos itens, eles vão falar o quê? Os transportes, ó, né? Ó, osmose, fagocitose, exocitose, pinocitose, difusão. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: ele quer saber o quê? O sal foi absorvido pelas batatas. O sal é um solvente ou é um soluto? É um soluto. Então, nem olhar para a osmose aqui, ó. Item A, osmose por envolver apenas o transporte do solvente? Não. Ele quer saber é o sal. O sal é um soluto. Então, você já descarta a osmose, tá bom? Ah, então deve ter sido fagocitose, né, professor? Que fagocitose não é soluto. Aí não tem como ter sido fagocitose. Lembra lá a fagocitose? Os pseudópodes. Lembra os pseudópodes lá dos protozoários que até eu citei e mostrei nos GIFs? Não, a batata não fez isso não, pessoal. Então essa não foi o transporte que aconteceu. Eu não estou nem lendo os itens. Vamos só pelo começo aí, só para você ter ideia como é fácil. O item C, ó, exocitose. Exocitose, se fez foi entrar o sal, então não tem como ser exocitose. A exocitose é saindo. Pinocitose. A pinocitose também vai ser semelhante à fagocitose, só que elas vão englobar pequenas partículas, né, ou partículas líquidas. Então não tem nada a ver. E a difusão? Aí, olha, aí difusão transporta soluto, né, professor? Porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Beleza, agora que a gente já sabe qual é o item, né, vamos para a explicação, né? Então, tá lá a panela, o caldo lá de feijão cheio de sal, né? Aí ela jogou a batata lá dentro. Quando ela jogou a batata lá dentro, vamos pensar, onde tinha mais sal, dentro da batata ou fora? Me ajudem aí, onde tinha mais sal, dentro do caldo ou dentro da batata, quando ela botou lá no caldo? No caldo. No caldo. Então, a batata, vamos imaginar, ela foi a célula que entrou dentro do meio hiper ou hipotônico? Hiper ou hipo? Imaginar. Se o caldo tem mais sal, é hiper ou hipotônico? Só um mesmo, só um de cada vez. Pronto, olha aí, boa, Nicole. Hipertônico. Então, o caldo estava cheio de sal, era hipertônico. E o que, que acontece na difusão? Vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, onde tinha mais sal no caldo, hipertônico. E onde tem menos sal na batata, hipotônico. Então, o transporte de sal aconteceu do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Se é do meio mais para o meio menos, olha aí no item, diz o quê? A favor ao gradiente de concentração. A favor ao gradiente de concentração do meio mais para o meio menos. Então é de égua. Que questão fácil, professor. Pelo amor de Deus. Então foi justamente isso. Então o que você tem que ficar ligado nessas questões de transporte é você lembrar da definição. Lembrar com relação a gasto de energia, lembrar com relação ao gradiente de concentração, lembrar se é substância sólida ou líquida, porque tem a osmose, que é uma substância, um transporte de solvente, né? Então, você ficando ligado nesses detalhes, não tem como errar essas questões. Beleza? E aí, pessoal, queria agradecer aí a vocês
a presença, a paciência de me escutar também, né? Assim como a Alana, né? Vocês escutaram a gente. Se tiver alguma dúvida, perguntem agora. A gente só trouxe duas questõezinhas aí para não ficar muito puxado, já que acaba sendo muito assunto, né? Mas qualquer coisa também está no grupo de vocês. E se tiver mais alguma dúvida relacionada a isso, estamos aqui para ajudar. Beleza? Gente, quero agradecer vocês, foi ótima a aula. Meninos, muito obrigada também. Eu vou mandar aqui a frequência, tá? E assim, a ideia é que essas aulas da eletiva elas sejam mais curtinhas mesmo, embora o conteúdo ele seja mais aprofundado do que o que a gente vê na sala de aula, né? Do que a gente vê no cronograma normal do ensino médio, a ideia é essa mesmo, né? Já que o Enem ele exige mais. E aí vocês viram que a gente também vai trazer questão de US, né? Além das questões do Enem. Então, a ideia é preparar vocês da melhor forma possível, né? E para isso eu estou tendo aí a ajuda dos nossos queridos estagiários, deram uma aula maravilhosa hoje, viu? Então, muito obrigada. E eles vão estar novamente aí no decorrer da eletiva, tá? Então, agradeço demais. Eu vou só encerrar aqui a gravação para eu enviar a frequência para vocês, certo?